Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você reflexões, informações sobre esse Brasil, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é Rodolfo. E hoje a gente está começando agora uma transmissão muito especial de Tutameia, em que a gente recupera um pouco da história recente do Brasil. Trazemos aqui uma grande entrevista para tratar de um dos momentos mais audaciosos e espetaculares da resistência armada contra a ditadura militar. Eu me refiro ao sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Walbrook, uma ação realizada em 4 de setembro de 1969, exatamente há 50 anos. Nesse horário, mais ou menos. Mais ou menos nesse horário começou a ação. E também por isso que a gente resolveu fazer, né, obviamente, aqui essa transmissão, essa recuperação dessa ação. O sequestro do embaixador foi uma ação que deixou a ditadura perplexa, né, sem saber como reagir. E só pôde reagir de uma única forma, aceitando as exigências dos grupos que realizaram a captura do embaixador. O objetivo dessa ação era salvar a vida de presos políticos que estavam sendo barbaramente torturados nos cárceres, em quartéis, em prisões da ditadura militar. Aqui tem, vou botar aqui na telinha, a famosa a foto desse sequestro, né, que é justamente a saída dos presos políticos, né, trocados pelo embaixador. Aqui são 13 que aparecem na foto, atrás do Hércules 56, na frente do Hércules 56, em que eles se dirigiriam ao México, onde chegariam no dia 6 de setembro, e no 7 de setembro, então, foi libertado o embaixador. Aqui tem o Jornal do Brasil, na época, da edição de domingo, né, já com essa foto, né, mostrando o final aí do cumprimento das exigências para a troca do embaixador. Aqui a capa do Globo, já com o embaixador libertado. Vou colocar aqui a foto do embaixador. Enfim, foi um momento bastante tenso, né? Muito conturbado. Enfim, foi uma ação realmente que deixou perplexo não só a ditadura. Na época havia uma junta militar, né, que governava o país, e não só o Brasil, mas também teve uma ampla repercussão no mundo. E aí a gente resolveu ir atrás dessa história 50 anos depois. O que a gente pode dizer, o que a gente pode pensar, né, sobre essa ação, e fomos falar com quem idealizou, né? Quem teve a ideia, teve a inspiração aí, foi os jornalistas Franklin Martins, que chegou a ser ministro da comunicação no governo Lula, e Cid Benjamin, que hoje é vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Né? Eles, na época, há 50 anos, eram militantes do MR8, e num certo dia, que eles contam na entrevista, então não vou falar agora, eles tiveram essa inspiração de fazer uma ação. Eles estavam muito preocupados com a situação que viviam os presos políticos, especialmente as lideranças da resistência à ditadura, que estavam com as suas vidas por um fio, suas vidas ameaçadas, suas vidas nos cárceres. Precisamos fazer alguma coisa para soltar esses caras. E então foi numa tarde de agosto que eles tiveram essa inspiração e rapidamente passaram da discussão teórica ao planejamento, né? Então foi uma ação, eles contam, o planejamento durou, eles não sabem exatamente quantos dias, né?
mas ficou ali em torno de 2 semanas, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso, né, para realizar uma ação que, no seu desenrolar, foi extremamente precisa, tanto é que teve o sucesso que teve, deixou, como a gente falou, a ditadura perplexa, a ditadura de 4 naquele momento, né? Naquela ação específica, foi uma grande derrota do regime que estava se vangloriando de ter eliminado qualquer tipo de resistência. Eles mostraram, não, a resistência está aqui. Bom, e aí nessa entrevista eles rememoram essa ação e se discute muito na entrevista os efeitos políticos, né, o saldo político disso, né, e eu acho que é bem legal aí vocês assistirem para verem que 50 anos depois tem muita coisa ainda para ser dito, para ser pensado sobre o período da ditadura militar. Isso. É isso? Não, um pouquinho, só para contar um pouco mais de como da realização da entrevista. Fazia muito tempo, o encontro dos dois também é um encontro histórico. Fazia muito tempo que eles não se reuniam com esse objetivo. Claro que depois do fim da ditadura eles chegaram a se conversar algumas vezes, coisa e tal, mas até por razões profissionais, mas foi um momento ali único, eu diria, né, de debate. Foi um encontro, uma entrevista foi realizada no Rio de Janeiro, na Alameda Carlos Marighella, que é o nome carinhoso dado ali à varanda do apartamento onde a gente encontrou com Franklin Martins e Cid Benjamin na tarde da manhã de sexta-feira, 30 de agosto, para essa entrevista que relembra esse momento tão importante aí da resistência democrática, da resistência à ditadura militar, mas, como disse a Eleonora, traz reflexões sobre a situação de hoje, né? O que se pode aprender com o passado, para como se pode evoluir. Então, acho que é isso, né? A gente vai colocar aqui colocar então, no ar. A gente fez uma capinha aqui para antes aí lembrar que esse material fica disponível no nosso canal de vídeo no YouTube, é o Tutameia TV. Então quem entrou na metade ou entrar na metade da conversa pode buscar no nosso canal de TV. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar lá na sinetinha para receber as notificações, né? Porque a gente está sempre trazendo coisas novas aí, como essa entrevista que para nós foi muito importante, espetacular aí pelo que esses dois representam na história da luta democrática no Brasil. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Bom, meu nome é Cid Benjamin, eu fiz movimento estudantil em 68, depois participei da resistência armada, na ditadura, estive preso, eu fui trocado por um embaixador sequestrado, um embaixador alemão, trocado por 40 presos, passei 10 anos no exílio e voltei com a anistia. Fui fundador e dirigente do PT, saí do PT, me filiei ao PSOL, mas eu sou um mero filiado, eu não tenho cargo, nunca tive cargo, qualquer cargo de direção no PSOL, nem desejo ter. Eu, na época dos anos 60, estudei engenharia, mas não completei o curso, e ao voltar do exílio, como eu era, nas palavras de uma amiga, um especialista em generalidades, mas não tinha profissão nenhuma, alguém me chamou a atenção de que eu tinha trabalhado pouco tempo, uma bobagem, como jornalista antes da lei do registro, que deu direito adquirido por quem tinha trabalhado. Então comprovei esse trabalho, fui ao sindicato, fui ao Ministério do Trabalho, virei jornalista nos anos 80. Mas comecei a aprender alguma coisa de jornalismo só quando eu pude ir para a grande imprensa. No início dos anos 90 eu fui para o Globo, entre idas e vindas eu fiquei uns 10 anos no Globo, depois passei pelo JB, enfim. E comecei a dar aula de jornalismo, de 20 anos de aula na Faculdade de Comunicação, e trabalhei depois
a OAB, enfim, em vários outros lugares como jornalista. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu conheço o trabalho de vocês. É blog ou é site? É blog, né? É um site, Enfim, canal. conheço o trabalho, Tá, enfim, acho muito legal. Vi recentemente uma entrevista que me impressionou, em que quem era falar da situação da França, né? Eu esqueci o nome. Paulo Arantes. Me impressionou. Até um amigo me chamou a atenção para desse uma olhada e tal. E é com o maior prazer que estou aqui batendo esse papo. E aproveito para reencontrar o Franklin, que na adolescência nós éramos inseparáveis. O Franklin teve uma participação para me sensibilizar para a política e eu o levei para fazer judô, que eu fazia na época. E na qualidade de melhor jogador do colégio, de futebol de salão, como ele era muito meu amigo, sempre arranjei um lugar para ele no time. Bom, prazer estar aqui conversando aqui com vocês, com o pessoal do Tutameia. Eu não sei se é blog, não sei se é portal, talvez seja uma vereda, a gente tem que ver o que é. Mas eu sou Franco Martins, eu sou jornalista, fui militante político minha vida inteira, praticamente. Comecei a militar contra a ditadura logo depois que a ditadura se instalou no país, como garoto, uma militância frouxa, assim, sem grandes compreensões da globalidade, da totalidade. Aliás, ninguém nunca tem, né? Mas já com 13, 14 anos eu atuava, fazia imprensa estudantil, tudo aquilo. E nessa época também conheci o Cid, como ele falou muito bem, ele me levou para o judô, onde ele sempre foi melhor do que eu. E eu levei ele para a política, entende? Mas era uma época que essas coisas aconteciam, não é? Eu levei, acontecia quase naturalmente, porque era uma época de muita efervescência, de muita resistência e de uma geração que, a meu ver, não admitiu viver sob uma ditadura e isso veio se construindo a partir de 64. Mais à frente a gente fala um pouco sobre isso. Eu militei em várias organizações políticas, a Dissidência Comunista, que era uma divisão universitária do Rio de Janeiro, do Partido Comunista Brasileiro. Eu nunca fui nem do PCB, eu já entrei direto na dissidência. Depois, mais tarde, ela veio a ser chamada de MR8. Fiz movimento estudantil intensamente. No 68, o Cid, inclusive, e eu eram da mesma diretoria da União Metropolitana de Estudantes, que era uma espécie de uma UE do Estado da Guanabara, que existia na época, e que foi, sob a liderança do Vladimir Palmeira, que era o presidente da UNA, a entidade que promoveu, que liderou as grandes manifestações de 68 que tiveram o Rio de Janeiro como epicentro. Elas foram espalhadas por todo o Brasil, mas tiveram o Rio de Janeiro como epicentro. Quer dizer, eu depois do AI-5, eu fui para a luta armada, eu peguei tempo no exílio, tempo na clandestinidade, eu levei aí 5 anos e meio no exílio, 5 anos e meio na clandestinidade, um período extraordinariamente difícil, tanto no exílio como na clandestinidade, mas que ajudou a minha formação, não só como militante, acho que me ajudou a minha formação como pessoa, como entender o papel da solidariedade, da atuação coletiva, da necessidade de você enfrentar o que está aí, mas ter inteligência para enfrentar, não confiar apenas, vamos dizer, na sua força. E depois, quando veio a anistia, eu estava no Brasil, clandestino, eu saí, aos poucos eu fui voltando para a imprensa, eu deixei a organização na qual eu militava, eu fui voltando para a imprensa, trabalhei nos principais órgãos de imprensa a partir de 85, antes disso eu trabalhei num jornal de agricultura, foi uma experiência extraordinária, durante quase 3 anos, o Indicador Rural, mas depois eu fui trabalhar Globo, Jornal do Brasil, SBT, TV Globo, rádios mais variados, Estadão. Eu trabalhei praticamente em todos os grandes jornais, eu não trabalhei na Folha de São Paulo, em todos os outros eu trabalhei em televisão, depois fui ministro do Lula na Secretaria de Comunicação Social, depois saí, eu não quis fazer jornalismo vinculado
a disputa política aqui dentro do Brasil, estava saindo do ministério, mas fui fazer um jornalismo voltado para a África, para tentar recuperar vamos dizer, raízes africanas do Brasil. Fiz coisas, uma série chamada Presidentes Africanos, que foi um trabalho extraordinário para mim, entendeu? Levei quase 2 anos fazendo isso, entrevistei 13 presidentes e uma série sobre 13 países na África, os principais países africanos. Quer dizer, então, eu me sinto jornalista e me sinto, vamos dizer, um militante da democracia, da luta pela igualdade, da luta por um socialismo democrático. Continuo me sentindo parte disso. Bom, há 50 anos vocês estavam bolando a ação mais ousada que houve de enfrentamento da ditadura militar. Como é que foi esse pensamento, essa concepção do sequestro do embaixador americano que completa 50 anos agora? Foi um acaso. Nós estávamos aqui mesmo, nesse bairro de Botafogo, conversando. Era um ponto de rua. O ponto era o encontro de militantes clandestinos, da forma como nós chamávamos. Então, eu e Franklin. E tinha havido pouco antes um atentado contra o embaixador americano na Guatemala. Ele tinha sido metralhado. Quando estávamos conversando e vimos passar o carro do embaixador americano, meramente desguarnecido, sem segurança, só com o motorista, tendo as bandeirinhas americanas. E aquilo nos chamou a atenção e não nos passou pela cabeça metralhar o cidadão. Mas, começando a conversar, nós vimos que talvez fosse uma forma de libertar presos. Fazer aquele preso fosse tão importante para a ditadura que ela aceitasse libertar presos políticos. Em diferentes situações, havia presos entre os que foram libertados, havia presos já condenados, outros não tinham sido condenados ainda, alguns estavam sob tortura, a maioria não estava mais sob tortura, mas quase todos tinham sido torturados. E as perspectivas de libertação desse pessoal eram muito pouco claras, digamos. A gente tinha gente, no caso do Vladimir Palmeira, que era um militante muito próximo a nós dois, como o Franklin disse. O Vladimir tinha sido preso em Ibiúna, no Congresso de Ibiúna, em outubro de 68, onde eu e o Franklin fomos presos também, mas depois fomos sendo soltos todos. E o Vladimir, se não me engano, era quem sobrava. Não, Travassos também e Dirceu. Eles sobravam presos ainda daquela leva. E sem muito fundamento jurídico. Quer dizer, é preciso lembrar que os presos políticos eram julgados pela justiça militar. Isso, alguém já disse que a justiça militar está para a justiça mais ou menos como a música militar está para a música. Deixa eu ter uma ideia, quer dizer, eu quando fui preso, depois, minha prisão foi reconhecida só 20 dias depois, quando eu fui apresentado ao juiz, na auditoria militar. Eu não tinha roupas, então pegaram roupa de outros presos, inclusive sapato. Infelizmente o preso que me cedeu o sapato tinha um pé bem menor que o meu, mas eu tive que vestir aquele sapato. Me tiraram da solitária, eu sempre fiquei lá, e me levaram para um lugar que eu não sabia qual era. Chegando lá, eu vi que era uma auditoria, o juiz togado. A auditoria tinha um juiz togado e 4 militares. Mas vi minha família e vi um advogado muito conhecido, Augusto Sequinde, que era advogado para presos políticos. Então, entendi o que estava acontecendo. Foi feita a acusação por parte do promotor, estava só eu de acusado, e era justamente o processo pelo sequestro do embaixador americano. Eu tinha já resolvido admitir o sequestro politicamente, era uma coisa importante, e fazer, enfim, tentar capitalizar politicamente e negar as outras ações armadas das quais eu era acusado. Então eu admiti que sim, e para minha surpresa me abriram a palavra. E eu não tinha ainda falado com o meu advogado. Eu então falei meia dúzia de coisas contra a ditadura, o imperialismo, e como aquela ação armada
era um gesto de resistência à ditadura e ao imperialismo, e no final denunciei as torturas. E descrevendo, e inclusive dizendo que eu tinha marcas dela. E entre essas marcas, queimadura nos órgãos genitais, que os fios elétricos eram amarrados, e como os choques eram longos e fortes, queimavam a pele. Foi uma situação de mal-estar total no tribunal, e meu advogado pediu o exame de corpo de delito, para que se constatasse ou não a veracidade das denúncias. Eu perdi por 5-0. Não deixaram o médico me examinar. Eu tinha dito também que eu continuava incomunicável no doicode, na solitária lá, e que por conta daquelas denúncias voltaria a sofrer torturas. O advogado pediu então que fosse quebrada a incomunicabilidade. Por 5-0 eu perdi de novo e voltei para a solitária no doicode. Devo dizer que, apesar das ameaças e do desconforto dos torturadores, eles não voltaram a me torturar por causa disso. Mas mostra bem o que era a justiça militar. E os sequestros entram um pouco nesse quadro. Quer dizer, como libertar pessoas presas e submetidas a uma justiça que de justiça não tem nada. A gente já tinha preocupação com a libertação de alguns presos, o Vladimir em particular, que era uma figura importante na dissidência. Na época a dissidência não tinha assumido o nome ainda de MR8. E a gente, enfim, resolveu fazer o sequestro, convidou a LN para fazer junto, uma perspectiva de que ações armadas conjuntas facilitam a aproximação das organizações que praticavam guerrilha. E a coisa foi feita muito rapidamente, quer dizer, muito rapidamente, porque a gente queria fazer na Semana da Pátria, que foi a inauguração, em torno do 7 de setembro, a inauguração do esquema de Brasil Grande, de ofensiva publicitária da ditadura. Então a gente queria jogar água no chope da ditadura militar e, bom, de certa maneira conseguiu. Os eventos todos foram cancelados, porque o embaixador estava sequestrado e não ficava muito bem eles fazerem eventos festivos sobre isso. Mas o sequestro se dá nesse contexto. Depois a gente pode falar mais, porque foi uma ação de maior repercussão da guerrilha contra a ditadura. Agora ele se inseriu numa estratégia de luta incorreta, errada. Quer dizer, nós não tínhamos a menor possibilidade de derrubar a ditadura e avançar no sentido da construção de uma outra sociedade. Foi uma coisa muito marcada pelo voluntarismo, a opção pela luta armada naquelas condições e pela influência da Revolução Cubana. Toda a revolução ela acaba influenciando revolucionários de outros países. Isso foi assim ao longo dos tempos, foi também com a América Latina depois da Revolução Cubana. Ainda havia o exemplo do Vietnã, que mostrava que o fraco pode derrotar o forte. Então aquilo tudo nos embalava e nos levou por esse caminho. Eu quero pegar um pouco aí de onde o Cid tocou. É o seguinte, eu acho que para entender a luta armada tem que se entender o golpe de 64. O golpe de 64 foi um enorme trauma nas forças políticas democráticas, progressistas do Brasil. O Brasil vivia um período de grande ascenso político, de grande mobilização, a luta pela reforma de base. Vinha adiante uma tentativa de golpe em 61, que a resistência comandada pelo Brizola havia acabado frustrando. Quer dizer, era um processo, quer dizer, de participação crescente da população e uma luta não era comunismo, não tinha nada disso, a luta por reformas. Entende? Luta por democracia, luta por direitos, entende? Mas se chocava com uma sociedade extraordinariamente conservadora na sua elite, e o Brasil de hoje, de certa forma, reproduz isso, e ao mesmo tempo se chocava com um pensamento dominante no mundo ocidental, que era o pensamento da Guerra Fria, ou seja, vale tudo contra qualquer coisa que ameace, entende, o controle e a hegemonia americana comandando a resistência ao comunismo. Ou seja, o mundo bipolar, e nós temos que fazer isso. Isso legitimava tudo naquela hora. Pois bem, quando vem em 64 a tentativa de golpe, qual era a expectativa, pelo menos que eu tinha? Era uma garota de 14, 15 anos, mas que tinha as forças progressistas, que nós íamos, igual como tínhamos feito em 61, lutar para resistir ao golpe. Entende? Se íamos ganhar ou íamos perder, nós não sabíamos, nós queríamos resistir. E, no entanto, não houve resistência alguma.
o golpe veio, o Jango fica um pouco na dúvida do que faz, acaba se retirando, busca o exílio, não há uma resistência militar. Vários comandantes militares legalistas que querem resistir vão sendo conversados para não façam isso, a partir da própria presidência da República. Então, na verdade, não tem resistência ao golpe. Eu acho que isso gerou um trauma na minha geração, mas gerou um trauma em todas as forças políticas, progressistas, democráticas daquela época, que era o seguinte: nós somos culpados por isso que está aí, porque não resistimos. O Jango, inclusive, uma vez, ele disse: eu não resisti porque eu queria evitar um banho de sangue, uma guerra civil, o que era compreensível. Mas só que ele não evitou um banho de sangue nem uma guerra civil. O banho de sangue e a guerra civil se desenvolveram durante 20 e tantos anos. Entende? Eu acho que se tivesse se resistido ao golpe, o golpe não tinha se estabilizado daquela forma. Então, o que acontece? Ficou aquele trauma de que na hora que nós tínhamos que ter lutado, nós não lutamos. Isso ficou o tempo todo em cima. Por exemplo, minha militância aí, eu e o Cid já estávamos juntos, 64, 65, 66, no movimento secundarista, era toda de reorganizar o movimento estudantil secundarista, e reorganizar de uma forma ampla. Eu me lembro que a gente batia muito de frente com uma esquerdinha meio sectária que tinha, que achava que você tinha que estar fazendo declaração de princípio contra o imperialismo, contra a ditadura. Nós dizíamos: nós precisamos fazer os estudantes lutarem, se mexerem, se organizar. E nós ajudamos a reorganizar o movimento estudantil no Rio de uma forma importante, entende? Quer dizer, e foi criando uma visão de uma política no movimento estudantil de que você tem que trabalhar com os estudantes. Os estudantes não têm que ser contra a ditadura e o imperialismo. Se os estudantes lutarem pelos seus interesses, que são contrariados pela ditadura, eles acabarão entendendo que existe uma ditadura que contraria os seus interesses e lutarão contra ela também. E isso foi indo e foi desembocar depois em 68. Então, até 68, pegar a militância do Cid, a minha e de uma série de outras pessoas, ela tinha uma influência evidente da questão internacional, como o Cid falou, a questão do Che Guevara, da Revolução Cubana, muito forte a influência do Vietnã. Eu sempre digo, 68 no Brasil, a grande influência não foi a França, até porque o movimento na França começou em maio, e em março nós estávamos na rua protestando contra a morte do Edson Luiz, que foi anterior. Teve algo do ponto de vista externo tão importante, ou mais importante, que a França. Eu acho que foi a ofensiva do Tet do Vietnã, porque ali a ofensiva do Tet mostrou assim: um povo pequeno, com pouca população, sem armas, sem riqueza, que decide defender o que é seu e é os seus direitos, pode enfrentar uma potência como os Estados Unidos. Então nós também podemos enfrentar. Aquilo do ponto de vista simbólico, a ofensiva do Tet, e a guerra do Vietnã, ela foi acabar lá em 70 e pouco, mas ela foi vencida na ofensiva do Tet, quando as forças do Vietcong, como eram chamados, né, quer dizer, se levantaram, entraram nas principais bases americanas, se levantaram em Saigon, mostraram o seguinte: não adianta, por mais forte que eles sejam, eles não mandam aqui. Hastearam a bandeira da Embaixada Americana. Embaixada Americana, né? Então, aquilo tinha um valor simbólico muito grande. Então, é influenciado por isso, é influenciado também de maneira fortíssima pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, entende? Que ganha um grande ascenso, entende? Pela luta contra os Estados Unidos na guerra do Vietnã, que também, ou seja, um momento de ebulição e um momento também, eu costumo dizer, quer dizer, você tem, na coisa que vai para a luta armada, você tem 4 casamentos e um divórcio. Um casamento que você tem é entre as lutas reivindicatórias dos estudantes, etc., e as lutas políticas. Um outro casamento que tem é que a classe média, que havia se dividido em 64, em 68 ela já está mais ou menos unida contra a ditadura. Você tem um casamento com as lutas internacionais que influenciam. E você tem um casamento, uma coisa também importantíssima, que é a revolução de costumes que está existindo no mundo. Ou seja, eu não sei exatamente quando que a pílula anticoncepcional foi criada, mas ela começou a se desenvolver a partir de 65, 66. Isso quer dizer o seguinte: a partir de 65, 66, os casais começaram a se formar de uma forma mais livre. Entende? Não tinha o risco da gravidez, ou pelo menos não tinha tanto risco de gravidez como tinha antes. Então era possível. Isso conduziu a relações mais abertas. Então é o que eu digo: os cabelos foram descendo, as saias foram subindo, a revolução de costume, e aquilo também influenciou esse negócio. Então, quando chega a 68, entende? Diante do ascenso que tem de um movimento basicamente de classe média, embora tenha importantes segmentos da classe operária que lutaram na época, Contagem, Osasco, etc., importantes segmentos, você tem também a formação de uma frente ampla que não tinha grande, vamos dizer, liderança, impacto político, unindo
Lacerda, líder da direita em 64, unindo o Jango, unindo o Juscelino, mas davam ideia o quê? De forças políticas que se opunham àquilo, que estavam dispostas a lutar junto, e isso passa sinais extremamente importantes na sociedade. Então, quando 68 é aquela ebulição, eles dão o golpe dentro do golpe. Eu acho que quando eles dão o golpe dentro do golpe, nós que estávamos ali, disse, eu não vou cometer o erro de 64 de novo. Não pode ser uma coisa assim, eles dizem, você pode combater a ditadura só até um certo ponto, depois você tem que voltar para casa. Era mais ou menos assim, se vocês vão para as armas, eu vou para as armas. Mas depois a gente discute isso. Era um equívoco político, porque não são apenas comportamentos, vamos dizer, psicológicos, psicossociais que devem mexer. Tem que ver também a vitalidade política, a capacidade política, esse aquilo produz ou não produz os resultados desejados. É outro departamento. Mas eu acho que o impulso fundamental que você tem, no fundo, é um acerto de contas com 64. Eu acho que a nossa geração cometeu erros muito grandes. Eu sempre digo o seguinte, eu cometi erros imensos tanto quanto a ditadura. Eu não cometi 2 erros. Eu não cometi o erro de não lutar contra a ditadura, entende? E eu não cometi o erro de dizer eu só luto até aqui, entende? Eu estou disposto a lutar de todas as formas que for necessário para fazer isso. Então eu acho que depois de 68, o que você tem é uma geração que no fundo ela está dizendo o seguinte, que ela vai enfrentar um inferno. Uma situação terrível, que se descreveu aqui. Eu não fui preso, tive muita sorte, não fui preso, mas é uma situação terrível. Mas ela vai enfrentar uma situação, quer dizer, de terror de Estado, buscando aniquilar fisicamente e moralmente a todo mundo que se opusesse à ditadura. E ela, como é que ela reage? Ela reage assim, você pode me perseguir, você pode me bater, você pode me prender, você pode me exilar, você pode me torturar, você pode me matar, mas você não vai me fazer ficar calado debaixo da ditadura. Eu acho que essa, vamos dizer, oposição frontal, que eu acho que é a essência da nossa geração, ela tem uma força extraordinária e isso alimentou a luta pela retomada da democracia depois. Chegando na questão do sequestro, que eu já falei demais, aliás, nós não chamamos de sequestro, é engraçadíssimo, nós chamamos de captura, entende? Ou rapto. Que rapto é quando você sequestra com fins libidinosos. Uma delegada de polícia me ensinou, eu fiz referência ao rapto. Ela disse, não, rapto é com fim libidinoso. Tá bom. Isso era papo de advogado, para nós era captura ou rapto. E a palavra sequestro foi introduzida justamente pelo sistema judicial. Entende? Pois bem. Mas a questão do sequestro, por exemplo, para mim, além de tudo isso que está sendo dito aqui, ele tem uma importância, ele tem, vamos dizer, uma motivação, uma coisa que na época eu não me dei conta. Que é o seguinte, eu fui preso em Biúna, você foi preso em Biúna, você saiu logo, eu fiquei 2 meses preso em unidade do Exército, junto com o Vladimir, com o Travassos, com o Ribas, com o Zé Dirceu e com o dirigente do Centro Acadêmico de São Paulo. E eu fui libertado por um habeas corpus no dia 12 de dezembro de 1968, ou seja, na véspera do AI-5. E nesse mesmo dia foi concedido pelo Supremo um habeas corpus para os outros 4 que estavam presos junto com a gente, que tinham entrado com outro processo, foi concedido, e eles seriam libertados também. Só que foi concedido no dia 12, mas no dia 13, a auditoria militar que tinha que assinar o alvará de soltura não funcionava, porque eu acho que era dia do reservista, em São Paulo. Então ela não funcionou. Não deu o alvará de soltura, eles ficaram presos mais um dia. De noite veio o AI-5, eles ficaram presos para lá. Então, eu fui junto com outros dirigentes do Centro Acadêmico de São Paulo, o último habeas corpus que saiu naquela época pré-AI-5, na véspera do AI-5. E o último que foi concedido efetivamente foi o do Vladimir, do Travassos, do Dirceu, do Ribas, que depois foi morto no Araguaia, foi assassinado no Araguaia. E eles não foram libertados. Então tinha uma coisa que me incomodava profundamente, que era o fato seguinte, eu saí e ele ficou. O que eu posso fazer para ele sair? Eu não sei se você se lembra, filho, mas na época nós já tínhamos ido, adotado a linha da luta armada, etc. Havia alguns planos para libertar o Vladimir. Quando eu tomei conhecimento dos planos que tinha, eu fiquei chocado, porque era o seguinte, o dia que ele fosse depor na auditoria, era fazer uma operação de fechar os carros da polícia e libertá-lo. Ou seja, a chance de não dar certo era 90%,
E se alguém ali fosse pagar algum preço, ia ser o Vladimir, que ia, obviamente, ser assassinado ali. Eu cheguei a fazer uma viagem a São Paulo para fazer um levantamento externo do quartel da Polícia do Exército em Ibirapuera, onde o Vladimir esteve preso, para pensar a possibilidade de uma ação de comando. Invadindo o grande. Então, quando acontece isso aqui em Botafogo, que eu e o Cid encontramos, foi ali na Rua Marx, ali em Botafogo. Vocês se encontraram? Nós tivemos um encontro de militância, nós tivemos um encontro, um ponto, como disse o Cid. Nós tivemos um encontro e o Cid falou, passa o carro. Aí nós discutimos, e por que em vez da gente fazer essa maluquice de querer libertar o Vladimir numa operação que vai dar errado, nós não fazemos ao contrário. Nós capturamos o embaixador e propomos uma troca para 10 prisioneiros, por exemplo, e botamos o Vladimir entre eles. Ele disse, pô, boa ideia e tal, papá, fomos. Fizemos os levantamentos, a Vera Silvia entrou lá, porque a residência do embaixador era bem próxima ali, era na São Clemente. Então, fez o levantamento, se viu que do ponto de vista militar a operação era uma operação razoavelmente simples, como toda operação militar, envolve riscos, possibilidade de que as coisas não deem certo, mas era uma operação muito factível, podia ser feito só pela dissidência, sozinho, perfeitamente. Não foi uma operação militar, foi uma operação armada. A operação militar pressupõe você enfrentar outra força militar. O grande problema, nós vimos desde o começo, era o seguinte, era onde guardar o embaixador, manter ele retido, o processo de negociação, mas nós fizemos a avaliação política correta, vamos dizer, no micromundo daqueles dias, de que a ditadura não teria outra alternativa senão libertar os presos para que o embaixador fosse libertado, e ela faria isso. Ou seja, então o risco de ter um desastre, de que não libertasse os presos, o embaixador fosse morto, etc., nós achávamos que não existia. Quer dizer, politicamente, isso se confirmou. Então, do ponto de vista, vamos dizer, tático, uma operação simples, deu certo, etc. Do ponto de vista estratégico, é outra coisa. Aí o Cid vai falar mais sobre isso. Não, eu queria falar duas coisas. Primeiro, quer dizer, as necessárias autocríticas em relação à opção pela luta armada, naquele momento, daquela forma, enfim, naquele Brasil, não devem impedir a afirmação e reafirmação da legitimidade do uso da violência contra a opressão. São coisas inteiramente diferentes. Quer dizer, foi legítimo pegar em armas contra a ditadura. Foi errado, porque era uma estratégia que não tinha chance de vitória. Agora, não se deve confundir isso aí com a questão da legitimidade. Foi absolutamente legítimo. Segunda coisa que eu acho interessante de pensar também, quando pensa essa geração que lutou pela luta de março em 68 e depois parte dela enveredou pela luta armada, o que foi o ano de 68 no mundo inteiro. De certa maneira, 68 foi meio como 1848, que houve agitações no mundo conhecido inteiro, embora não tenha havido uma revolução. Se a gente pegar na América, os Estados Unidos estavam vivendo a guerra do Vietnã, que se mostrou uma guerra impossível de ser vencida, e com um problema racial pegando fogo. As Panteras Negras estavam botando para quebrar lá. Então, uma sociedade convulsionada. Se a gente for descendo, o México teve a Olimpíada lá, quando o grande massacre do Tlatelolco, porque a Olimpíada arriscou não se realizar. E havia grandes interesses econômicos e políticos para a realização da Olimpíada. Então, o exército usou arma automática contra a manifestação de massa e matou um número até hoje incerto de manifestantes. Na própria Olimpíada, mas um número de mais de 100 pessoas. Mais de 100, 300, 600, fala assim, 600 é um negócio barra pesada. Na premiação na Olimpíada, os atletas negros receberam a medalha com luva preta e punho cerrado, etc. Se a gente for descendo na América Latina, na América Central houve muita manifestação estudantil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, era uma convulsão muito grande. A gente vai para a Europa, a França, como disse o Franklin, a gente via meio de nariz torcido aquele negócio lá de Paris, como se aqueles caras fossem mais lutadores por costumes do que pela revolução. E foi importantíssimo, claro, mas a gente não dava aquela importância. Para a gente, o mais importante era
Vietnã e o exemplo da Revolução E Cubana. a luta de libertação nacional na África. Na África Sim, também, é uma coisa de dimensões gigantescas. outra muito mais importante. Mas então a França, assim, vários outros países, Bélgica, tiveram convulsionados também. Tirando o norte da Europa, toda a Europa entrou meio. A gente teve a Tchecoslováquia, em 68. Primavera de Praga, nossa, importante. E se a gente for mais longe, tinha a Revolução Cultural na China, independentemente do juízo de valor que se faça, eram milhões de pessoas de cabeça na política ali. Quer dizer, eu não sei entender, não sei explicar por que 68 foi assim no mundo inteiro. O fato é que foi. Foi um ano especial em que o mundo caiu de cabeça na política. E isso se refletiu no Brasil também. Entende? Esse elemento que o Franklin se referiu, enfim, a gente, não vai entregar rapadura sem resistir. Mas já havia, antes mesmo do AI-5, é forçoso admitir, já havia uma percepção, uma perspectiva nossa de enveredar por um processo de guerrilha. Já havia isso. Não foi o AI-5. O AI-5, claro, meio que cristalizou essa coisa, dificultou o trabalho de massas e a luta de massas, embora não impedisse, mas dificultou, e acabou sendo um empurrãozinho. A própria forma como foi organizado o Congresso da UNE em Biúna já é uma demonstração de como a gente estava meio com a mosca azul da clandestinidade, da coisa. Quer dizer, você juntar 1000 delegados escolhidos na universidade, entende? Num congresso supostamente clandestino, é alguma coisa. E aí é preciso. Eu tenho minhas divergências com o Zé Dirceu, mas essa questão de Biúna cai muito nas costas dele, porque o Edson Paulo, da coroa do presidente, foi a principal organizadora do congresso. Agora é preciso dizer o seguinte: essa proposta foi feita e não houve grande resistência a ela, não. Nós todos embarcamos. A gente já estava naquele embalo da clandestinidade e tal, etc. E antes mesmo do AI-5, nós do MR8, aí o Frank já não estava no Brasil, ele tinha saído, nós começamos a fazer preparação. Não, antes do AI-5 eu não tinha saído. Eu só saí depois do AI-5. O sequestro do embaixador foi depois do AI-5. Não, mas antes do AI-5, nós estávamos treinando um tiro. Ah, sim, vocês estão treinando. Nós aqui treinando. Estávamos treinando tiro. Não era, naturalmente, fazer passeata estudantil. Temos um primeiro grupo e tal. É interessante como aí implica um certo salto na militância, né? Quer dizer, tudo pronto, o grupo já aprendido a atirar. Na véspera da primeira ação, nós temos 2 deserções. Mas isso já é depois do AI-5, as primeiras ações. Depois do AI-5. Foi depois do AI-5. Mas nós começamos a treinar antes. Tá? Eu vou só interromper. Eu, pessoalmente, até o AI-5 ainda tinha uma visão de que é um movimento de massas, etc. E tal. Embora eu concorde com vocês, todos nós vivíamos um clima de olhar com extraordinária simpatia e admiração para as pessoas e organizações, etc., que estavam já indo para o caminho armado. Mas eu não acho que tinha, vamos dizer, uma decisão política, um amadurecimento. Não, mas eram individuais ainda. Eu, por exemplo, não tinha. Não tinha uma decisão política, mas era mais do que uma decisão individual. Era uma impulso, cultura, um impulso que era coletivo ali. Que, vamos, que a gente estava vendo que a ditadura, o AI-5 não é uma surpresa, um raio no céu azul. Não, a gente está vendo o seguinte: eles não vão ceder, porque a perspectiva da ditadura sempre foi de que a linha dura acabava emplacando a sua posição, quando caçou os partidos, quando pediu eleição direta, tudo, ela sempre foi. Então, quando veio ali, eles não vão aceitar que o movimento de massa cresça, etc. Eles vêm com tudo, além de reprimir manifestação. Eles vão fazer É preciso ainda levar em conta 2 coisas. O movimento, no segundo semestre de 68, o movimento de massa estava em declínio. Por quê? Porque ele bateu no teto. Claro. Ele bateu no teto. Nós fizemos 100 mil, 50 mil, 100 mil. Bom, e ele estava isolado do ponto de vista. Outros segmentos sociais não entraram na luta aberta contra a ditadura. Nos viam com muita simpatia. Mas dentro do campo tínhamos nós e, eventualmente, lutas muito localizadas, operárias. Tal. O movimento camponês estava muito destroçado pela violência. E a gente, a partir de certo momento, foi fazer o quê? Como desdobra isso? E a repressão começa a mudar de qualidade antes mesmo do AI-5, em 68. Eles começaram a entrar em universidade e prender gente. Em Brasília. Começaram a atirar. As manifestações de estudantes passaram a ser dissolvidas a bala. Isso nos forçou. Isso é a partir
do segundo semestre. Segundo semestre. Isso nos forçou a montar manifestações em grupos organizados que vão, fazem e rapidamente se desfazem. Agora, isso limita profundamente o alcance delas. Antes, no primeiro semestre, a gente chamava pelos jornais, vamos fazer manifestação. O jornal publicava. Eu comecei 2 manifestações no segundo semestre, uma no Largo de São Francisco e a outra na Urca, que foi dissolvida a bala e atiraram em cima de mim, entende? A bala entrou na vitrine e destruiu, outra bala entrou no poste, entende? Era assim. Então, naturalmente, há pessoas que enfim, não se propõem a levar tiro na rua. A própria liderança não pode ficar chamando as pessoas para fazer uma manifestação sujeita a levar tiro. Então surge essa coisa de fazer com grupos organizados, o que é o fim do movimento de massa, na verdade. Então já havia um clima de descenso, a classe média não estava vendo muita perspectiva, dado que a repressão vinha e tal, e isso tudo ajudou, nos empurrou muito para a luta armada. E aí um outro dado, quer dizer, o início da luta armada foi um passeio. A repressão estava acostumada a enfrentar ações armadas de bandidos, enfim, que fazem ações com o mínimo de pessoas possível. O cara assalta um banco num bairro, é preso 40 minutos depois porque saiu no carro, que foi identificado. A gente, como tinha um QI mais elevado, não foi nem experiência anterior, não, foi mesmo aprender a fazer com 2 grupos, um dentro, outro fora, para dar cobertura se houvesse necessidade. A gente usava só carros roubados com placa fria, abandonava rapidamente os carros, enfim, começou a ter um tipo de prática a que a polícia não estava acostumada. Ela tateou muito, e mais, não tinha essas portas giratórias, então a gente podia entrar armado em banco, então era muito fácil. A gente, inclusive, eu acabei fazendo muitas ações armadas, eu fiz, participei da primeira e até ser preso eu participei de todas as armadas da MRUI. Mas a gente, inclusive, preferia fazer ação armada onde tinha guardinha cuidando, levava a arma do guarda. Enfim, e não tinha a menor possibilidade de reação contra a gente. A gente entrava, quem conduzia o cara para dentro do banco, ele ficava e ainda levava o revólver dele. Então, nesse quadro é que a gente vai para a luta armada vanguardista, voluntarista, etc., e que rapidamente começa a se mostrar uma certa arapuca. Entende? Quando eu fui preso em abril de 70. A gente já tinha a percepção do cerco. No momento do sequestro, também você estava falando das divergências, dessa tensão sempre existente entre a linha dura e a linha menos dura, e sempre a linha dura prevalecendo. Também é um momento especial no poder, né? Vocês aproveitam um momento específico ali da... Foi acaso. Foi circunstância. Foi circunstância. Não teve grande genialidade, não. Não, mas aí, como é que foi essa decisão a partir da junta? Não, eu acho que o Cid já falou. O que se queria era fazer ação pegando o 7 de setembro. Se queria se contrapor o 7 de setembro com uma ação que comemorasse, não com paradas militares, etc., e ficar batendo palma para os chefes militares, comemorasse com a luta pela democracia, pela liberdade, pelo socialismo. Né? Então, eu acho que o foco era... Eu não me lembro exatamente a data, mas o Costa e Silva, acho que os problemas de saúde dele são do final de agosto, entende? 10, 15 dias. É pouco tempo antes. Claro que isso gera uma situação de maior dificuldade para a tomada de uma decisão política do lado ou de lá. A reação entende? fica mais... Mas isso aí, tanto que a gente chegou a discutir, será que isso aí... Não, eles vão ter que decidir mais ou menos de forma igual. Eles vão ter vocês já tinham decidido antes? Já tinha decidido antes. Não era... Tanto uma ação dessa, você não faz em 3, 4 dias. Essa ação é decidida... Foi decidido, não, foi um mês. Não, porque antes foi um mês. Porque assim, nós começamos a pensar nisso em agosto. Porque... Foi 4 de setembro. Não, mas agosto no comecinho. Porque é o seguinte, nós tentamos ver se fazia uma ação também junto com a VAR Palmares, não conseguimos fazer, então foram vários encontros.
trouxemos a negociação, a conversa com a Eliane para fazer junto com ela, e a Eliane topou desde o primeiro momento. Ela percebeu o impacto, vamos dizer, simbólico que tinha uma ação como aquela, fazer dele, e trouxe os seus militantes para fazer. Então, assim, quando a ação vai ser feita, que é no dia 4, você, desde dia 15 ali, você já tinha a Eliane e a gente conversando, acertando. Não. 2 semanas. 2 semanas. A minha lembrança é que não, a gente estava pensando na ação, mas eu me lembro que na semana anterior à ação, alguém falou, o Cláudio foi a São Paulo. Não, eu fui a São Paulo. Você foi a São Paulo. O Cláudio conversou com Toledo no Rio, e combinamos de eu fui a São Paulo. Na semana anterior ao sequestro, foi a segunda vez que conversamos com a Eliane. E aí, só queremos fazer a semana que vem. A Eliane, desse ponto de vista... Foram 15 dias. Com a Eliane foram 15 dias. Não, você está confirmando. É que você não está botando... Mas foram 15 dias. Mas a Eliane fazia, enfim, não tinha muita burocracia com a Eliane. Tanto que Marighella nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo. Não ficou sabendo. O Toledo não teve ponto. Só para Cláudio, é o Cláudio Torres, Cláudio certo? Torres. E Toledo é o Joaquim Câmara Ferreira. Joaquim Câmara Ferreira, isso. Agora, uma coisa ainda, voltando à questão do endurecimento e o AI-5, tem algo que tem que ser sempre exaltado, é o seguinte: o AI-5, enfim, fechou o regime em vários diversos aspectos, fez limpa no judiciário, etc. e tal, mas ele representou também o sinal verde para a tortura. Não porque a situação piorou, não sei o quê, é porque foi proibido dar habeas corpus para acusados de crimes políticos. Então você ficava preso à disposição dos carcereiros pelo tempo que eles quisessem e nas condições que quisessem. Então eles poderiam manter uma pessoa incomunicável sendo torturada como quisessem, enfim. E inclusive começaram a sequer registrar a prisão de alguns quadros mais importantes. Quer dizer, eles não registravam a prisão. A minha prisão foi registrada 20 dias depois. O AI-5 é a instalação do terror de Estado. É isso. Antes era uma ditadura, não era uma ditadura, mas o terror de Estado é o AI-5. Entende? É uma coisa. Eu levei uma surpresa quando eu soube que oficialmente tinha sido preso dia 21 de abril, ou 14 de maio, entende? Que quando eu fui ao tribunal, eu disse, não, eu fui preso 21 de abril. Mas oficialmente não. Se eu morresse nesse período em seguida à prisão, não havia registro. Claro que eu fui visto por algumas pessoas, então, era um esquema meio amador deles ainda. O DOI-CODE funcionava dentro de um quartel do Exército, os presos eram vistos por soldados e se impressionavam. Eles não participavam das torturas, os soldados, mas viam os presos arrebentados, ouviam os gritos, etc. e tal. E eles não tinham essa compartimentação que depois passaram a ter em casas especiais, descaracterizadas, em que quem ia para lá ia morrer ou ia se tornar informante. Então, eu, enquanto era interrogado, fui visto por vários outros presos. Então, se eu desaparecesse ali, a não ser que eles matassem muito mais gente, enfim, haveria testemunhas. Enfim, o AI-5 muda essa coisa da tortura. Por exemplo, o caso do Stuart é um caso típico disso. Ele é visto por várias pessoas e desaparecem com ele. Mas isso vem à tona. Que foi um caso, inclusive, de um acidente, né? Eles diziam um acidente de trabalho. O Stuart foi morto, ele morreu no dia seguinte à prisão dele. Entende? Mas algum idiota fez com que ele ficasse com a boca no cano de descarga. Ele ficou envenenado e morreu. É uma coisa que mas e foi visto por outras pessoas. E a ação aconteceu como exatamente vocês tinham planejado? Foi tudo dentro do que foi previsto? A ação foi. Houve um problema que não estava nos nossos cálculos, é que a casa foi descoberta. Eu até hoje tenho essa polêmica em termos. Eu vou polemizar, porque talvez seja o único que diga que ela não foi descoberta. Ela foi plotada. No DOI-CODE, passado um período mais de pancadaria, os caras tinham algum interesse, curiosidade de conversar com alguns presos. Então, conversando comigo, um deles eu não acredito que tenha sido contra-informação, porque eu não estava nesse contexto. É o seguinte, era vizinho da casa um almirante da Marinha, que tinha avisado ao Senimar que era uma casa grande, com pouca gente, morava na Algabeira,
e um outro militante que operava a offset que estava instalada lá. Era o baiano. O baiano. Acabou preso também. É um militante sem muita experiência e tal, e que cometeu uma bobagem e acabou preso. Mas então a casa estava sendo mais ou menos vigiada pelo Senimar. Quando nós pusemos o embaixador lá, em que chegou a Kombi, e o motorista do embaixador viu que ele tinha sido posto numa Kombi, e chegaram os carros de cobertura, etc. O fato é que no dia seguinte a isso, parou um carro lá e foi subindo, tinha uma escadinha na entrada, um dos ocupantes foi subindo, e tinha sempre um de nós ali que era. Não, vou falar com fulano. Não, não tem fulano aqui. Não, mas não, mas não é aqui. Eu posso usar o telefone? Não, na rua e tal. E o cara saiu e saiu falando no rádio, com antena e tal. Isso naquele tempo não era, não sei, parecia serviço secreto, mas não tinha celular, não tinha. A gente já, enfim, levou, e aí viu que estava sendo monitorado. Eu tenho a impressão que os caras podiam não ter certeza absoluta que o embaixador estava lá, mas eles tinham praticamente toda a certeza. Um major do DOI-CORE, inclusive, tentou me garantir que eles entravam na casa, ele tinha o plano, ia entrar por cima, uma favela nos fundos, e o embaixador não seria morto. Eu disse, bom, tudo bem, mas ele mostrava o plano dele lá como ele ia entrar. Eu tenho uma visão diferente, concordo, capturado o embaixador, ele foi levado para um outro lugar onde teve a troca de carros, ali perto do Jardim Botânico, ali para cima, naquelas ladeiras ali. Houve a troca, o embaixador foi levado para casa, ou seja, 15 minutos depois da ação de captura do embaixador, ele estava chegando via túnel, etc., ele chegou na casa. Eu, quando entrei na casa, porque eu fiquei lá dentro da casa, quando entrei na casa, eu fiquei assustado porque a nossa gráfica continuava lá. E gráfica custava dinheiro. Aquela casa era uma casa onde tinha uma gráfica. E eu disse ao Gabriel, por que essa gráfica eu não consegui tirar e tal, papapá. Bom, naquela hora não adiantava mais ficar reclamando, fazendo crítica, autocrítica. Não, isso aqui... Então o embaixador ficou na casa, isso era dia 4, no dia 4 de noite ou no dia 5, eu não sei, tem esse episódio que você fala, um cara sobe a escada, vai, pergunta, pede para telefonar, desce, nós já sabemos, ouvimos o cara falando pelo rádio, já sabemos o que é, e a partir daí, do outro lado do morro, longe assim, quase 500 metros, mas do outro lado do morro, mas com visão sobre as portas da casa, fica instalado um carro ali deles, ali dentro. Então, eles estavam plotando a casa, como se diz na época, estavam vigiando a casa. Eles tinham certeza que era aquilo? Não, eu estou seguro dela. Eu acho que eles plotaram várias casas em vários lugares ali, essa foi uma delas. Muitos anos mais tarde, eu me tornei amigo do coronel Dixon Grael, que teve um papel extraordinariamente importante em evitar o atentado do Rio Centro, e que naquela época era um dos comandantes da tropa de paraquedistas do Rio. E ele conversando comigo, não, nós íamos invadir aquilo. Eu disse, não ia invadir. Tanto não ia invadir que vocês queriam fazer a operação no aeroporto do Galeão, e não lá, porque vocês não tinham certeza de nada. Mas o Dixon sabia? O Dixon não era, quem sabia era o Senimar. Não, tudo bem. Aí entrou a diversas... Eu acho o seguinte, ou seja, a tropa que estava mobilizada, que era dele, do Dixon, ela ia para o Galeão. Eles acabaram sendo impedidos, mas eles iam para o Galeão, não iam para lá. O que eu acho? Eles vigiaram várias casas e eu não tenho nenhuma dúvida que a casa foi plotada. Inclusive, na saída, você veio com o carro me pegar, nós subimos, fomos para trás, passamos pelo carro deles que estava no mato escondido, o carro deles saiu, quando saiu o carro com o embaixador, o carro deles saiu, indo atrás, e nós saímos indo atrás. Eles tomaram um susto quando eles nos viram. Nesse dia, inclusive, antes da entrega do embaixador, teve um momento que eu fui sozinho, a pé, até onde eles estavam, para tentar contar quantos eram, que tipo de arma tinha e tal. Voltei. Então todos eles me viram, cara, não iam fazer nada porque eu estava embaixador. Mas o retrato falado que caiu nos jornais, o meu tá. Não, eu acho que ali não. É o seguinte, eu acho que em cima da hora, é claro, quando eles viram o embaixador sair, eles tiveram certeza, um pouquinho antes, quase certeza, mas eu acho que era uma coisa geral, porque eu acho que, por maior que fosse, vamos dizer, a incompetência deles, eles teriam condição de ter montado não um cerco operacional ali,
que era perigoso para desenvolvimento da situação. Mas eles podiam ter montado o que se chama em linguagem militar um cerco tático, ou seja, parte na Tijuca, parte em Santa Teresa, etc., que nós não conseguiríamos sair. Eles não tinham isso montado porque eles não tinham certeza. Acho que se eles tivessem certeza, eles tinham montado um cerco tático. Quando nós soltamos o embaixador na Tijuca, eles teriam fechado o cerco tático. E não havia isso. Tanto que eu voltei para Santa Teresa, morava em Santa Teresa, voltei a Santa Teresa. Mas isso, já discuti com o Cid, com o outro. Cada um tem uma opinião diferente. O fato concreto é que, e tendo claro o seguinte, quando nós saímos com o embaixador, o carro dele saiu atrás e nós saímos atrás, eles não viram a gente atrás. Eles tomaram um maior susto quando ali no cruzamento ali da rua do Catumbi, onde tem o elevado, etc. e tal, naquela época acho que não tinha o elevado ainda, mas era ali, eles tomaram um susto quando eles viram, quase em frente ao Hospital da Aeronáutica, que havia um carro de trás dele. Tanto que a partir daí, o que aconteceu? Eles saíram, eles pularam fora. E o carro com o embaixador foi embora, eles pularam fora, e nós também não conseguimos manter coladinho com eles, por causa do trânsito, porque foi uma coisa no meio do trânsito, buzinando, apertando. Mas o fato concreto é o seguinte, eles teriam um esquema um pouquinho de cerco tático, um pouquinho mais forte, se eles tivessem certeza. Eu acho que eles tinham ali desconfianças, mas não tinham certeza. Mas é a minha opinião, também não quero... Isso não é uma relevante. Não é relevante. Curiosidade, Sequestro, qual é a primeira coisa que veio na cabeça de vocês lembrando daqueles momentos lá? Um momento mais impactante, emocionante? Eu não tenho nenhuma dúvida. A informação de que tinham chegado, os presos políticos tinham chegado no México, não tenho nenhuma dúvida. Quando chegou no dia 7, de manhã, a informação de que os presos políticos estavam no México com foto, aquilo... Isso foi, claro, muito impactante, mas impactante mesmo para mim foi quando a gente conseguiu soltar o embaixador sem nada. Nós nos encontramos para tomar uma cerveja, inclusive. Tínhamos um ponto de segurança, porque até então... Mas achava que íamos ficar ali. É? Eu achava que a chance da gente ficar ali era grande. Não, pois é como se eu estivesse segurando um tigre pelo rabo. Então, quer dizer, quando a gente entrega o embaixador e ninguém foi preso naquele momento, claro, eles iam ter pistas para fazer uma opção de campanha. Claro. Naquele momento, porra, operacionalmente, tinha dado certo. Acabou. Foi uma coisa... Mas eu vou dizer, para mim ver a foto, aquilo, eu disse assim, que valeu a pena. Claro que não valeu a pena, a gente saberia depois, etc. Porque a luta armada, o Cid falou uma coisa aí que é verdade, é o seguinte, no movimento estudantil, no início do ano, nós tínhamos os grupos organizados, os grupos de 5, mas eles eram, vamos dizer, uma vanguarda organizada que, na verdade, era uma espinha dorsal, uma vértebra das manifestações. Eles organizavam as manifestações. A partir do segundo semestre, você só tinha a vértebra, você não tinha mais o restante, porque com manifestações dissolvidas a tiro, a grande massa dos estudantes não ia, então ficou só a vértebra. Depois do AI-5, a nossa vértebra virou uma coisa cada vez mais fina, ou seja, nós fomos radicalizando a visão de que se tiver uma resistência, em algum momento isso trará o povo de volta. E o povo não vem assim porque tem resistência. O povo vem se ele sentir, não dá mais para ficar como está, entende? E não dá mais para eles me segurarem. Não, e as duas coisas. E eu tenho chance de vitória. E eu tenho chance de vitória, eu tenho chance de vitória, não dá mais para eles me segurarem. Quer dizer, e o que a luta armada foi? Os setores de vanguarda foram sendo isolados, massacrados, a repressão tem primeira mudança que o Cid mencionou corretamente aí, quer dizer, que é a formação dos doicode, das OBANs, aquela coisa e tal, coisa que vai aí de 70, 71, começo de 72, depois de 72 eles passam por uma nova mudança, que é o processo de 71, 72, o processo de infiltração dentro das organizações que provocam destruições monumentais, que já é um projeto com muito mais inteligência que o anterior. O anterior era porrada, qual é o teu ponto, onde você mora. Eram essas duas informações que eles queriam na tortura. Depois, não é só isso que eles querem. Com quem você encontra, como é que vocês funcionam, como é que... Você, olha, ou você passa para cá ou você morre, começam as casas, uma casa de Petrópolis, outra casa da vovó, aquela coisa. Então é o seguinte, ela passa a ser algo que é destruir por dentro as organizações. Então é um processo onde a repressão vai cada vez se profissionalizando mais e a luta armada vai cada vez se isolando mais e se tornando mais dependente do heroísmo e, depois de um certo tempo, do desespero heróico dos militantes.
entende? E é quando começa o processo já de 71, principalmente 72, o processo de autocrítica da luta armada. É interessante ver, mais do que a tortura, o que desarticulou as organizações de luta armada foi a infiltração. A repressão, inclusive, prefere não dar muita ênfase a isso. Ela prefere arcar com o ônus político da tortura para não abrir coisas operacionais que dão uma importância para um trabalho de inteligência. Mas, aliás, eu te contei, eu estou lançando um livro, está impresso semana que vem, que é meio uma atualização, o título é Estado Policial, Como Sobreviver. Pegando essa experiência anterior, fazendo uma certa atualização para uma modernidade que não tinha na época que nós éramos clandestinos, celular, essas coisas eletrônicas e tal, mas que procura inclusive discutir refletir sobre o avanço da repressão naquela época. Os próprios métodos de tortura mudaram. No início continuava aquela coisa de pau de arara, choque, afogamento, mas, por exemplo, eu fui preso em abril de 70, o meu irmão César foi preso em setembro de 71. Ele já passou por uma coisa que não tinha no meu tempo de doicode. Isolamento, né? Era uma coisa que chamava caixinha de música ou geladeira, uma cela pequenininha, a prova de som, com barulho de turbina de avião lá dentro, e super refrigerada. E ele ficou 11 dias aí. Então é um negócio para o cara não descansar, não dormir, só sai para ser interrogado ou para fazer uma pequena uma sopinha e tal, para poder ser mantido de forma, enfim, indefinida nesse quadro. Meu tempo não tinha isso. Era pancadaria e eventualmente conversa e tal, tentativa de cooptação, coisa do tipo, vamos fazer um acordo, você fala, mas não, você falar não vai levar à prisão de ninguém, mas você conversa com a gente, dá informação e tal. Em geral, os presos também, beleza e tal. Aí, em seguida, se estavam enganando, como a maioria enganava o cara, tá de sacanagem, volta pra porrada. Mas, e a infiltração que eles passaram a fazer. Houve infiltração no meu tempo, mas muito localizada, não havia uma política de infiltração por parte dos caras, e que passa a haver, e isso é fatal. Porque os bolcheviques tinham infiltração no Comitê Central, mas era um movimento de massa em 17, brutal. Num quadro em que você tem uma prática conspirativa, não está no movimento de massa, a infiltração é fatal, acaba, derruba todo mundo. É diferente de um super movimento de massa e tal, que durante algum tempo, quem era responsável para fazer chegar a Rússia era um cara infiltrado, mas se ele não fizesse chegar o jornal lá dentro, ele ia ser trocado, ia botar um outro para fazer aquela história. Então, e tem uma coisa curiosa, é o seguinte, muitas vezes o infiltrado é um agente duplo, ele joga dos dois lados. Se você vai para a Revolução Bolchevique, esse agente duplo, ele vira um bolchevique de 4 costados. Se vai, como veio para cá, com a repressão que esmaga as forças progressistas, democráticas de esquerda, ele vai para o outro lado. Então, tem de tudo. É uma coisa... Professora, Ser humano é muito complexo. E as ditaduras são muito mais complexas. Que consequências vocês traçam assim, da ação? O que mudou depois da ação? Eu diria o seguinte, ela tem uma consequência, do ponto de vista operacional e do objetivo imediato, a ação é um sucesso. Não tem grandes problemas, não tem grandes baixas e tal, liberta os presos. É até interessante o seguinte, originalmente eram 10 presos que eles pediram, não 15. Nas conversas com Toledo, acabou que ficou em 12. 13, 12, 13. Não passou a 13, então vamos a 15. Aí vamos a 15 e tal, entende? Então, para fazer um número redondo, tudo isso. E os presos que foram libertados, o critério era um critério extremamente, vamos dizer, ecumênico. Contemplava todas as forças progressistas. Começava com Gregório Bezerra, que simbolicamente, embora do Partido Comunista Brasileiro, que era contra a luta armada, quer dizer, tinha jogado um papel fundamental na organização camponesa, etc., e havia sido vítima de humilhações, de massacres, etc., durante o golpe militar no Recife. Então tinha os dirigentes estudantis, tinha os dirigentes operários, dirigentes de organizações, tinha uma mulher, a Maria Augusta, que entrou justamente ali no 14, 15 final, que eles disse, vamos botar uma mulher então, pronto.
e botamos a Maria Augusta. Então, era uma lista ecumênica e aquilo ali, a ação mostrou o seguinte, tinha uma resistência, que a ditadura vendia o peixe de que não tinha mais resistência, tudo tinha acabado. Aquilo ali mostrou que não, que tinha uma resistência com a capacidade de surpreender, de golpear, era o imediato. Agora, aquilo ali, do ponto de vista de médio prazo, ele criou as condições para quê? Primeiro, nos isolou da nossa base social, porque ela olhava e dizia assim, tudo bem, eu estou de acordo, maravilhoso, mas eu não tenho condição de partir para uma dessa. Então é o chamado a turma que tem a turma do desbunde, tem gente que vai para o exterior, ou seja, então, vamos dizer, a capacidade de reprodução das forças da guerrilha vai diminuindo ostensivamente. E ela tem uma consequência do outro lado, que é o seguinte, escuta, vamos parar com... Não, é o tudo ou nada, tem que ser o terror de Estado elevado à última consequência e vamos em frente e bota para quebrar. Então, do ponto de vista imediato, ela atinge seu resultado. Do ponto de vista geral, ela faz com que você vá viver um período de imensa repressão, de estabilização do terror de Estado, e não são só contra as organizações que fizeram a luta armada, é contra todo mundo, que a quantidade de militantes de organizações que não apoiavam a luta armada, ou de movimentos sociais, etc., que foi preso, torturado, morto, exilado, quer dizer, é uma coisa generalizada, que só começa a se romper lá para 75, 76. Agora, esse processo de terror de Estado não foi por causa do sequestro do brasileiro americano, foi na luta armada. Quer dizer, mesmo que não tivesse havido o sequestro do americano, quer dizer, as quedas viriam. A LN teve a principal queda da sua história, foi um mês depois do sequestro, em outubro, um mês e pouco. Não teve nada a ver com o sequestro. Pegaram e foram puxando fio a partir de interrogatório e tortura e tal. E no limite chegaram a Marighella em novembro, 2 meses depois. Mas num processo que foi sendo puxado o fio através da tortura. Nada a ver com o sequestro. E a Helene já era alvo da sanha repressiva até diante do sequestro. Nós éramos mais desconhecidos. Mas, enfim... Não, até a história do nome do MR8 mostra que é uma coisa absolutamente desconhecida, porque nós não éramos MR8. Na hora de assinar o manifesto, nós éramos uma dissidência universitária, depois virou dissidência comunista da Guanabara, etc. Na hora de assinar o manifesto, assinar a dissidência universitária, ninguém entendeu o que era. Mas o que aconteceu? Eles tinham, a repressão tinha liquidado uma organização chamada MR8, que era a dissidência universitária do Estado do Rio. Então, basicamente da Universidade Federal Fluminense. Tinham matado o Reinaldo, que era o principal dirigente deles, etc. Quer dizer, então, eles tinham dito, acabamos com essa organização, tinham cantado vitória, etc. Então, nós, meio de molecagem, resolvemos assinar com o MR8 para desmontar o discurso de que eles tinham acabado com a resistência. Entende? Então, assinamos MR8. E a partir daí, o nome acabou colando, veio para... Quando nós chegamos na Argélia, eu, Daniel, Vera Silvia e Gabeira, a imprensa internacional, etc., entrevista. Aí, vem cá, vamos virar MR8, porque... Não, já tinha virado naquela época. Mas não oficialmente. Não tinha chegado até vocês. Aí demos entrevista com o MR8 avisando, não tem MR8. Mas esse negócio de MR8 tem uma história ótima. Em Cuba, em 1971, eu estava treinando guerrilha no mato e tal, e eu aí tinha um problema de dente meio sério e tal, e eu fui a Havana consertar o dente lá. Acabaram me arrancando, um dente que eu doei para o socialismo, não precisaria normalmente, mas acabaram arrancando. Bom, mas aí ia ter uma solenidade na Embaixada da Coreia do Norte para o 8 de outubro. Então, disseram para mim, pô, Franco, vai também e tal. Eu disse, não quero, não vai e tal. Eu fui, eu não sei se você estava, eu me lembro que estava. O Gabeira e estava o Zaratini. E aí foi engraçadíssimo, porque lá pelas tantas, e eles serviam aquele montai deles, que é uma... Que tem uma raiz dentro da garrafa. Não, que é um negócio seguinte, é 55 graus. E cada vez que você toma, o cara enche de novo. Então, depois de 1 hora ali, está todo mundo bêbado. Bom, aí isso era 1970. Aí o Gabeira fazia um discurso lá, que a data era duplamente importante para o MR8, porque era a homenagem aos 3 anos da morte do Ernesto Che Guevara e também a nossa organização, chamada MR8, aquela coisa, bate-palma. Então, assim, uma mesa com 15, 20 pessoas. E aí o embaixador da Coreia do Norte disse,
Que coincidência, vai fazer o discurso dele, que coincidência, também é uma data duplamente importante para a Coreia do Norte, porque hoje se comemoram 3 anos, se presta homenagem pelos 3 anos da morte do comandante Ernesto Che Guevara. E nós comemoramos o 2º aniversário do discurso do camarada Kim Il-sung pelo 1º aniversário da morte do comandante Che Guevara. Eu olhei e disse, o que eu estou fazendo aqui? Entende? A minha cabeça não tem nada a ver com isso. E esse texto, agora assinado pelo MR8 e pela ALN, como é que foi a produção desse texto, hein, Franklin? Porque é um texto que entrou para a história. Deixa eu falar sobre isso. Fala você. Não, o texto, na verdade, várias pessoas deram pitacos e tal, mas o texto básico foi feito pelo Franklin. E alguns sugeriram, tudo aqui, que tal, isso aqui. Mas foi O feito Toledo deu várias sugestões no final, por exemplo, aquele final agora é olho por olho, dente por dente, é do Toledo a sugestão. Mas eu me lembro que, de certo momento, fizemos dentro de um carro, circulando, eu, você, o Toledo e o Jonas, e o texto sendo submetido ao Toledo e ao Jonas. Né? Jonas Virgílio Gomes da Silva. Nós preparamos uma proposta mas inicial. Mas o texto final só foi aprovado na casa, mesmo com essas mudanças que ele propôs. Mas enfim, o redator básico do texto foi o Franklin. E está lá rápido. Está lá rápido, né? Bom, Estados Unidos, relação Brasil-Estados Unidos depois disso, o que aconteceu? Olha, o embaixador, primeiro o seguinte, coisa que tem que se fazer. O embaixador Charles Buckelberg, ele foi interrogado várias vezes na casa, interrogado de forma respeitosa. Eu já vi versões que foi ameaçado de morte. Eu não vi nada disso, ele foi, conversava aí, uma coisa respeitosa. Ele tinha na pasta dele alguns documentos normais de um embaixador dele, de inteligência do serviço de inteligência da embaixada. Tinha alguma informação, mas nada da informação também, que eu me recordo pelo menos, nada de excepcional e tal. Bom, mas ele foi interrogado. E eu notei que ele foi ficando impressionado com a gente durante as conversas. Ele, no primeiro dia, ele tinha levado uma pancada, porque ele tentou resistir na hora da troca de carro, ele tinha levado uma pancada na testa, ele estava com um corte e tal, tinha feito um curativo e tal, mas ele estava bem. E ele, no início, o primeiro dia foi muito tenso, tudo muito tenso, depois, ao segundo dia, dia 5, dia 6, no dia 6 já estava, nós éramos velhos amigos, todo mundo conversando. E ele foi ficando muito impressionado, primeiro o seguinte, com o que ele dizia, que é o idealismo, a generosidade de vocês. Ele dizia, eu não tinha ideia, nós começamos a contar coisas de tortura para ele, ele disse, eu não tinha ideia. Nós ficamos impressionados com o comportamento dele, que foi um comportamento extremamente firme, corajoso, mas ao mesmo tempo generoso. De um homem que você olha e diz, é um homem de bem, ele era um diplomata de carreira. Ele falava português razoavelmente, ele tinha sido embaixador em Portugal, falava com um pouquinho de sotaque americano e português, mas entendia perfeitamente, então as conversas fluíam. Claro que às vezes certas coisas conversavam-se em inglês, mas ele falava em português básico. Ele foi um homem muito digno, e depois que ele saiu, ele continuou tendo o mesmo tipo de comportamento, tanto que passaram 3, 4 meses, a pedido do governo brasileiro, ele foi retirado. Não, tem coisas interessantes, porque ele, ouvido pelos militares, depois de libertado, ele disse que não poderia identificar nenhum de nós, porque nós só falávamos com ele encapuçados. Era mentira. Ele se recusou. Embora é verdade, eu só falei com ele encapuçado, mas houve gente que falou sem estar encapuçado. Eu só falei encapuçado. Depois ele deu declarações para a imprensa dizendo que divergia dos nossos métodos, mas reconhecia e admirava a nossa coragem, nosso amor pelo país. Isso pegou para os militares, pegou muito mal. E em certo momento conversou-se com ele gravando sem que ele soubesse. E ele fez referências negativas à ditadura, disse que não entendia muito bem essa coisa de não deixarem Dom Helder aparecer por conta da censura e tal. Esse troço foi tratado, caiu no dia seguinte num aparelho, que as pessoas saíram pelos fundos, mas o que estava no aparelho caiu, tinha essas gravações. Isso foi tratado como segredo de altíssimo nível pelos militares, por razões óbvias.
Em certo momento do meu interrogatório, alguém pergunta e essas gravações, o que tinha? Eu disse, opa, isso aí é uma pergunta que eu posso responder, e demorou bastante tempo respondendo. E comecei então a escrever, isso, aquilo. E alguns dos caras diziam, mentira, e vieram na mais porrada porque eu estaria inventando. E outros, mais gradados, não, parece que é isso mesmo, fala aí. Aí eu contei. A gravação tinha isso, tinha caído na mão dos caras já, não tinha nenhum problema. Mas foi tratado, parou a pancadaria, vieram vários caras interessados em ouvir, e os mais graduados diziam, não, parece que é isso mesmo, fala aí e tal, faziam perguntas, etc. E tal. Houve depois um jornalista americano, eu estava na Suécia, exilado, e o senhor queria juntar alguns sequestradores com o embaixador, e o embaixador queria encontrar. O problema é que eu topei, o Gabeira que estava intermediando isso, eu topei, só que ele estava meio doente, não poderia sair dos Estados Unidos, poderia viajar e tal, e nós não poderíamos entrar nos Estados Unidos, então o encontro não se deu. Agora, bom, se eu vou falar... Eu diria o seguinte, diria em inglês, que o Eldred was a brave man, um homem corajoso. Não, e ele mudou, eu soube também, ele mudou, o sequestro mudou a vida dele. Ele se aposentou do serviço diplomático e teve os seus últimos anos junto a intelectuais, progressistas, tomando seu uísque, etc. Mas o sequestro, ele dizia que tinha mudado a vida dele. E tinha muita preocupação, interesse em saber o que tinha acontecido com a gente, afinal. Sim, não pergunta, você faria o sequestro de novo? Não. Eu não faria o sequestro porque eu não estaria naquele projeto. Dentro daquele projeto, foi um gol de placa. Agora, aquele projeto estava errado. Estava errado. Nesse sentido. Agora, que foi um gol de placa, foi. Não há dúvida. Você faria? Eu não faria o sequestro, eu consigo que esse foi um erro, não uma coisa em si, a estratégia como todo era errado. Agora eu digo o seguinte, se eu tivesse que voltar lá naquela época, eu lutaria do primeiro ao último dia contra a ditadura. Do primeiro ao último dia contra a ditadura. Cometendo erros, errando. Eu acho engraçado, muita gente errando até de forma diferente. Erraria de forma diferente. Você errou aqui. Só não erra quem não luta. Esse erro de não lutar, nossa geração não cometeu. Então, o que eu espero? Eu espero que a experiência da gente ensine as pessoas que a gente tem que lutar e que a gente tem que lutar com mais inteligência e competência. E tem que lutar o tempo todo reunindo gente, não se isolando. Tem que construir mais força e não fazer bravata. Tem que ir para frente de forma, às vezes, mais lenta, mas de forma consistente. Eu acho que a luta política não é uma coisa simples. Em momentos de ditadura é uma coisa complexa e difícil, porque você não tem informação, está isolado. Mas é o seguinte, o mais importante é não se submeter. Quem não se submete, de uma forma ou de outra, ajudará a construir os caminhos para sair daqui. Eu queria dizer uma coisa que talvez seja a última, acho que eu digo pelo Franklin também. Eu tenho, apesar dos erros cometidos, das autocríticas que devem ser feitas, eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte dessa geração. É um pessoal que jogou a vida nisso aí, com uma generosidade muito grande. Enfim, então é algo que fica na história e eu, por ter feito um pouquinho parte dessa experiência, eu tenho muito orgulho. A carga do sequestro, importante do sequestro, foi muito potencializada pelo alvo seu embaixador norte-americano, que é o Império, que está por trás do golpe de 64 também. Hoje a gente está vivendo uma situação terrível em que a submissão do governo aos Estados Unidos é talvez sem paralelo na história brasileira. O que dá para fazer hoje para enfrentar essa situação? Como é que vocês estão vendo a situação? A pergunta é inevitável. Não sequestraremos de novo o embaixador americano. Olha, eu acho o seguinte, o que a luta contra a ditadura ensina é que tem que lutar. Mesmo quando parece impossível, você tem que lutar. Você tem que procurar lutar da forma mais inteligente possível. Eu acho que o Brasil está vivendo hoje em dia momentos terríveis. Mas eu, pessoalmente, acho que nós temos um acúmulo ao longo desse tempo, inclusive do processo de luta contra a ditadura,
que nos ensinou a importância da democracia. Depois das reconquistas do regime democrático, o Brasil conseguiu construir uma agenda que acabou enfrentando problemas que, em 64, na verdade, era o que incomodava a direita, que era a inclusão social, que era soberania nacional, uma série de questões incomodavam a direita, essas questões fizeram parte da agenda. Em 64, havia expectativa de mudança. Hoje em dia, o nosso povo teve experiência de mudança, e a experiência de mudança é algo fortíssimo e voltará. Nós estamos vivendo momentos terríveis, mas eu não tenho dúvida que o Brasil e o seu povo são muito grandes, muito complexos, muito diversificados, muito ricos, destinados a ter uma projeção internacional que não tem hoje em dia. Isso não pode ser contido com um cercadinho comandado por um cara como o Bolsonaro. Eu não sei o caminho, eu não sei como vai se dar, eu não sei quanto tempo vai durar, mas nós vamos dar a volta por cima. No período da ditadura, houve uma época ali, 73, 74, 75, que a ditadura vendia o peixe de que ela parecia eterna. 72, 73 foi muito isso, era um período terrível. Em 74 foi para uma eleição, abriram as urnas, eleições para o Senado, quem ganhou foram os candidatos da oposição, que muitas vezes não eram grande coisa, mas expressavam a forma que se encontrou de protestar. Olha, o Brasil é maior do que esse cara. O Brasil é maior do que o Bolsonaro e o Brasil mostrará isso daqui para frente. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou estar aqui para ver, você vai estar, como vai ser. Nós não sabemos. É o seguinte, eles não são o Brasil é maior do que eles. É isso. Agora... E eu fico pensando, por exemplo, o que penso na situação em que foi vivida pelas populações da Europa Oriental no início dos anos 40. A população da União Soviética que foi ocupada pelos nazistas nos primeiros anos da década de 40. Era um exército imbatível que tinha esmagado todos os outros, inclusive esmagou o próprio exército soviético no primeiro momento, e do Reich de 1000 anos, cuja vitória significaria a eliminação física ou pelo menos a escravidão de parcelas muito significativas da humanidade. Pois bem, em maio de 45 a bandeira vermelha foi hasteada no Reichstag. Então, enfim, amanhã vai ser outro dia. Isso aí. No mundo e no Brasil. Bom, meu nome é Cid Benjamin, eu fiz movimento estudantil. Então, pessoal, obrigado por terem nos acompanhado. Obrigada por terem nos acompanhado aqui. Então, fizemos um especial dos 50 anos do sequestro do embaixador norte-americano. Então, a gente agradece muito aqui a participação de vocês. A gente tentou fazer uma... Chega aí, Rodolfo. A gente tentou trazer aqui para vocês um pouco de história, né? Acho que o nosso objetivo aqui é trazer a história para debate, e eu acho que Franklin e Cid Benjamin nos dão uma aula de história aí, né, viva, né, sobre o que aconteceu exatamente 50 anos do Brasil. É isso, né? Para nós foi uma entrevista muito emocionante, né? Amigos que tivemos aí ao longo desse período também da resistência. E como disse a Eleonora, é importante refletir sobre acertos, erros, sobre o que foi feito na luta contra a ditadura, para tentar não repetir os erros e tentar aprender com os acertos, né? Tem uma frase aí do Zé Roberto, do técnico do vôlei, que diz que com erro não se aprende nada. Enfim, mas é isso, é um pouco da história que a gente traz aqui para vocês. E vamos, então, dando o nosso tchau, lembrando que esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV. Só colocar lá Tutameia TV, você chega no trabalho aqui do jornalismo dos Tutas. No nosso site, tutameia.jor.br.
Obrigada, pessoal. Vai lá e clica no YouTube, no Tutameia TV. Tchau, pessoal. E repetindo o CID, amanhã vai ser outro dia. Isso aí. Tchau.